Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui o nosso Plantão de Dúvidas, esse evento que faz parte da comunidade ACJURC. E então, se você está recebendo esse vídeo por alguma plataforma, já curte, comenta, envia esse vídeo para aquela pessoa que está precisando dessa informação, porque para a gente, quanto mais esse vídeo for divulgado, mais a gente consegue ajudar todos os nossos empresários. Bom, preciso me apresentar. Eu sou o Heron Leal, sou sócio da ACJURC. Trabalho nesse mercado há 16 anos e estamos nesse empenho de trabalhar cada vez mais esse lado profissional dos nossos clientes. Por isso, serve a nossa comunidade ACJURC. E gostaria de apresentar aqui nossa ilustre presença do nosso convidado, mas antes eu preparei aqui um textinho para ele, ó. Vamos lá. Márcio Calazans, que é o nosso ilustre convidado aqui, ele é carioca, formado em informática pela PUC, pós-graduado em gestão de negócios pela FGV, durante sua carreira procurou se desenvolver tanto em gestão e liderança quanto em tecnologia. Muito bem. Após ter trabalhado 16 anos em empresas de pequeno e grande porte, depois a gente vai conversar sobre isso, começou a empreender em 2005 até 2010. Criou a Ponto Market para levar tecnologia em relacionamento com o cliente, o tão falado CRM, né? E para empresas de pequeno e médio porte se organizarem e se estruturarem o relacionamento comercial com seus clientes a ponto de fecharem cada vez mais negócios. Praticamente, né? É isso, né, Márcio? Mas não apenas isso. Tem tudo isso, mas mais um pouquinho. O Márcio é baixista de hobby desde os 15 anos de idade. E a novidade, pessoal, é que ele, além de tudo isso, ele praticamente fabrica instrumento, é isso? Bom, Márcio, por favor, fala um pouquinho pra gente sobre isso, que eu tô curioso. Obrigado pelo convite, foi muito prazer enorme estar aqui contigo hoje. É um prazer meu, meu querido, prazer é todo meu. Bom, essa história da música, bom, eu sempre adorei música, toco baixo realmente desde os 15 anos, e quando eu tinha 16 anos eu montei uma banda com os amigos e eu não tinha baixo. Olha. E aí eu resolvi construir meu primeiro baixo. E deu certo, usei por muitos anos e curti. Depois a gente cresce, compra os brinquedos da gente. Eu tenho uma coleçãozinha de baixos que eu descobri que eu gosto de colecionar também. Mano, visionário, calma aí. Você não tinha o baixo, você resolveu construir o baixo para tocar com a sua banda. Exatamente, já tava foi essa a ideia. Pensamento lá na frente, cara, empreendedor. Pois é, acho que a veia já vem lá de trás. Com certeza. E recentemente eu resolvi me reaventurar, que eu comprei um baixo que veio com um defeito no braço. E aí eu encomendei um braço novo e eu fiz o acabamento dele inteiro, inclusive o que a gente chama de shape, que é aquela parte traseira. Eu fiz ela inteira ao meu gosto. Que legal, cara. E tô pensando agora em construir um baixo novo pra mim, de hobby mesmo, pra diversão. Não, mas calma, ali nos bastidores você me mostrou... É o que eu fiz lá atrás, mas eu penso em construir mais um. Ah, é? É. Caramba, cara, não, muito legal saber disso. Obviamente eu já conheço muito de todo o seu lado profissional, então achei demais aí conhecer um pouquinho mais sobre esse seu lado de baixista, cara, sensacional. Agora vamos falar sobre o que a gente veio tratar aqui, né, o CRM. Mas antes disso, vou passar uma mensagem, uma informação pro pessoal que está nos assistindo a gente. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser fazer qualquer tipo de comentário, logo do lado a gente tem um chat, então manda ali a sua dúvida, a gente vai bater um papo aqui bem bacana, eu acho que vai ter muita informação legal para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, manda lá que no final a gente vai ler todas as dúvidas, a gente vai poder debater um pouco mais e conversar mais sobre esse conteúdo, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, Márcio. Vamos nessa. Fala pra gente então, amigo, porque eu acho que pra grande maioria dos brasileiros isso é uma novidade. Então, com certeza. Explica pra gente o que é o CRM. Bom, diferente do que algumas pessoas ainda acham, não é o Conselho Regional de Medicina. Na verdade, Muita gente já te perguntou isso? Já, muita. Você trabalha com medicina, Márcio? É o Conselho Regional de Medicina? Não tem nada a ver. Na verdade, o CRM é uma sigla que vem do inglês do Customer Relationship Management, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Ou seja, como uma empresa se relaciona com o cliente dela. E quando a gente fala em relacionamento, primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça, management é processo, é gerenciamento. Ou seja, ao contrário de que algumas pessoas também se confundem, CRM não é sistema. Ué, não? Não, muito pelo contrário. Olha. Sistema é uma ferramenta de automação de algo para ajudar num processo. E o management é o processo do relacionamento. Entendi. E quando a gente fala em CRM, é um tema, é uma matéria, vamos dizer, tão abrangente que você está envolvendo marketing, comercial, atendimento, ponto de venda, comunicação, tudo isso faz parte do
conceito CRM. Entendi. Tudo que tem a ver com relacionamento com o cliente está abrangido Exatamente pelo CRM. Olha que interessante. E você pode abordar o CRM dentro da sua empresa nessas todas facetas. E você adotar, inclusive, múltiplas ferramentas, se for o caso. Por exemplo, as ferramentas não conseguem cobrir toda a possibilidade de interações que um cliente tem. Não. Então você pode, provavelmente, ter um CRM para fidelização de clientes. Um para venda específica, para gestão do comercial. Ou um apenas para manutenção do cliente também, alguma coisa do tipo, para manter uma relação boa, manter normalmente um contato a fidelização direto. acaba trabalhando esse lado, exatamente. Ele entra por essa seara também. Você pode usar um CRM para fazer saque, como ferramenta de chamado, de atendimento direto. Isso é CRM também. Então, na verdade, quando a gente fala desse tema, é um tema tão abrangente que a gente tem muita coisa legal. Mas eu acho que hoje a gente podia dar uma focada na parte de vendas, que é uma dor muito grande que eu observo nos pequenos e médios empresários. E, de fato, é o que é mais usado no Brasil, né? O CRM é mais usado para vendas, ou não? Eu estou enganado? O fidelidade e o vendas. Na verdade, são os dois mais aplicados. Exatamente. E aqui no nosso caso, né, a gente tem empresas de todo porte, né, desde pequena empresa até empresas multinacionais, mas a gente partindo do pressuposto a utilização desse CRM, porque a gente conhece muito essa ferramenta por conta das grandes empresas, né? Exatamente. E por que essas grandes empresas tanto usam CRM? O que elas têm de benefício em relação a isso? Vamos lá, uma coisa que você tocou bem interessante. A primeira observação que vale a gente fazer é o seguinte: você falou o ponto certo. Toda grande empresa usa uma ferramenta de CRM. Toda grande empresa. E tem um processo CRM implantado. É impressionante. A pergunta é por quê? Porque alguma vantagem, algum benefício muito grande, elas sabem que vão tirar dali para poder investir pesado às vezes nisso. Com certeza. E aí uma coisa que a gente pode trazer para a realidade dos pequenos e médios muito curiosa é o seguinte: por que os pequenos e médios nunca pensaram nisso? Bom, a nível, de repente, custo? Essa é uma das primeiras respostas, exatamente. O custo das ferramentas era muito elevado. Hoje em dia... Então isso era inviável para as empresas pequenas. Entendi. Então elas não conseguiam nem pensar nisso. E a gente tem também um processo de amadurecimento do empresário da pequena e média empresa. Se a gente pega historicamente um pouquinho, você pegar várias décadas atrás, o amadurecimento do pequeno e médio empresário era muito baixo. Era um empresário, vamos dizer, que ele tinha um negócio, dava certo, mas ele não usava técnicas de gestão empresarial. Isso é uma coisa que evoluiu muito. Vamos dizer, diria de 30 anos para cá, talvez um pouquinho mais. Veio crescendo e evoluindo mais. Porque se for comparar realmente até com outros países, o Brasil é um país novo. É um país novo. Né? Então ele está amadurecendo em todos os aspectos, inclusive na dentro do mundo empresarial. A gestão das empresas estão se profissionalizando, os empresários estão amadurecendo, estão aprendendo a gerirem os seus negócios de forma mais eficiente. E estão buscando eficiência, porque eles descobriram, até tem um estudo do IBGE que fala que 48% das empresas morrem nos 3 primeiros anos. Porque não tem um empresário por trás dela que tem uma bagagem, né? Que sabe empreender. E esse número já foi maior. Sim. E até qual é o sonho que nós temos, a gente que trabalha, inclusive, com esse empresário para apoiá-lo de alguma forma, a Sejur, que é a Ponto Market, a gente busca diminuir esse percentual de empresas que não dão certo. Como? Apoiando no amadurecimento delas. E o CRM é uma das formas que a empresa tem de amadurecer o processo comercial dela, para ela conseguir funcionar com mais eficiência e ela perder menos oportunidades de venda. E aí, tocando no ponto dos benefícios, né, que você colocou, por que a grande empresa usa e qual é o benefício que a pequena e média empresa tem ao adotar uma ferramenta de CRM, são muitas coisas. Vamos citar a primeira delas. Você passa a ter uma monitoração em tempo real do que está acontecendo no comercial da sua empresa. Vamos dar um exemplo rápido disso. Conhece o famoso funil de venda? Óbvio. Todo mundo hoje em dia já pelo menos ouviu falar nisso. Para quem não sabe, nunca teve o contato com funil, funil de vendas é uma forma da gente ilustrar o processo de captação de um novo cliente. Imagina que está um universo de pessoas aí orbitando pelo mundo e elas primeiras têm que se sensibilizar e descobrir que você existe. E aí, quando você existe, ela vai se interessar por você, vai se transformar num potencial cliente, você vai começar a trabalhar essa pessoa, fazer uma apresentação, depois vai mandar uma proposta, até que você vai conseguir converter o cliente, que é o objetivo final. E como essas etapas... Tu vai aquecendo, né? Você vai aquecendo o seu lead. O lead é o potencial cliente, né?
Então, conforme ele vai avançando etapa por etapa, é muito natural que menos pessoas interessem. Óbvio. Então, de um universo de captação inicial, vamos dizer, de 1.000 pessoas, você vai converter um número muito menor. Por isso, representa-se em formato de funil, porque ele vai diminuindo e filtrando o cara que realmente é o que vai converter contigo. E por isso a importância do CRM, né? Que aí você tem uma plataforma que você consegue mapear exatamente as diversas etapas, o ponto onde está o cliente. As diversas etapas do funil, até conseguir chegar no objetivo então, final. A gente óbvio. acabou de tocar no primeiro grande benefício. Veja só, se uma pequena empresa que ela corre atrás do cliente, ela precisa muito investir. Aliás, as grandes também, lógico. E elas já usam isso. Você poder olhar, chegar de manhã no escritório, abrir o seu CRM e ver. Eu tenho hoje 5 clientes a agendar uma reunião. De demonstração, de apresentação do meu negócio. Então você pode, ou o próprio sócio da empresa, quando é uma microempresa, ou com uma empresa já, com uma equipe, delegar, olha, hoje você vai trabalhar isso aqui. Você saber exatamente que nesse mesmo dia você tem 7 propostas a elaborar. Você tem 3 propostas a negociar. Sim, você tem 15 contratos para assinar. Então você vê visualmente exatamente como é que estão e quem são esses clientes. Sim. Com isso você começa a ganhar já uma eficiência muito grande, porque você começa a perder menos oportunidade. Aí entra o segundo benefício. Quantas oportunidades de negócios as pequenas e médias empresas desperdiçam por não ter gestão? Por falta de controle. Ali, por falta de controle. E as pequenas e médias empresas são as que mais precisam, com né, certeza. de ter crescimento. De repente um cliente faz diferença. Um lead ali, para ela faz toda a diferença, exatamente. Quando a gente fala no universo das grandes, que você tem volume, muitas vezes aquele um cliente não faz muita diferença percentualmente para ela. Total. Mas as pequenas e médias, isso faz diferença. Sim. E não perder essas oportunidades, não desperdiçá-las, é uma das coisas que, poxa, o empresário tem que tomar muito cuidado para não ter. Que às vezes o empresário, ele entra naquela rotina, que é uma loucura de empresário mesmo, que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então é realmente muita coisa. E hoje em dia, cada vez mais, a gente está com menos tempo. Então a gente tem que realmente pensar nessas ferramentas que são soluções que consigam otimizar o nosso tempo. Total. Ou seja, elas liberarem o colaborador, o empresário, todos, para conseguir fazer as mais atividades que aparecem no colo da gente todo dia e para conseguir ter mais produtividade, né? Eu tô até pensando assim, liberar até memória para isso, porque você fica com a cabeça pensando naquilo dali e fala, cara, preciso entrar em contato com aquele cliente. Se você tem isso lá mapeado, facilmente você libera, vamos dizer, essa alocação de memória aqui para uma outra coisa mais útil, vamos dizer, no momento. Com certeza. E aí você consegue crescer o negócio mais rápido. Então aqui a gente já citou 2 benefícios muito grandes, que é 1, a monitoração, e 2, você não perder negócios. Sim. E aí a gente começa também a entrar no processo em si. Sim. Se você falar em processo comercial é uma coisa bastante abrangente, concorda? Ou seja, ele começa na captação, da captação você entra na prospecção desse cara, ou seja, depois na fase de apresentação, fase de propostas onde você está negociando com ele, depois você faz a conversão e tem que entregar o serviço. Então, vamos dizer, se a gente resumisse em 3 fases, a gente tem o pré-venda, venda e pós-venda. Ok. Certo? Tá. E o CRM ajuda nessas 3 partes, porque ele traz a gestão desse processo de uma forma útil, não só monitorando as fases, mas o que está acontecendo dentro dele. E aí a gente cita mais um benefício, é a história do cliente documentada e registrada para sempre. Sabe quando você vai no médico? Sabe aquele seu médico de família que te acompanha desde criança, desde que você nasceu, e ele tem ali a sua ficha inteirinha, o prontuário do cliente? Sim. Ou, para os amantes de ficção científica, eu digo que é o diário de bordo do Capitão Kirk. Os fãs de ficção vão entender. Que tem toda a história, o registro do que aconteceu com aquele cliente. Certo. E o mais importante, independente de quando foi e de quem foi que interagiu. Histórico é importante. Histórico é importante. Pensa numa empresa que tem colaboradores. A empresa com colaboradores, ela tem colaborador dentro do quadro da empresa a vida inteira dela? Não, você tem uma rotatividade natural até. Por mais retenção de talentos que você faça, que é super positivo, você às vezes tem um colaborador que sai, que deixa a empresa. E toda a história de interações que esse colaborador teve com o cliente, para onde ficam? Se perde, né? Se perde.
Eu tenho um case que aconteceu até comigo, até falando, você contou um pouquinho da minha história. Em 2005 eu comecei a empreender. E a primeira empresa que eu abri foi uma empresa de sistemas de TI voltado para telecom. Eu tenho uma expertise grande. Você sempre foi dessa área, telecom. Né, Márcio? Sempre foi da área de tecnologia. Você sempre... Sim. Em 94, eu trabalhei no primeiro provedor de internet do Brasil. Olha, isso é importante. Foi interessante. Quando? 94? 94. A internet oficial foi lançada no final de 95. Olha isso. Esse provedor era uma ONG, chamava Ibase. Não sei se você lembra. Não, você não deve lembrar dessa época. Olha que eu tenho uma idade. O Betinho, que era o irmão do Enfio, da campanha da fome. Campanha contra a fome. Comigo, não pois é, o Betinho tinha uma ONG, chamava Ibase, e tinha um dos sócios dele era aficionado por tecnologia. E eles, quando montaram isso, eles tiveram uma ideia de democratizar o acesso à informação. E eles tinham morado fora, e ele trouxe para cá o primeiro ponto de acesso à internet do Brasil. E fez um provedor chamado Alternex, que era para democratizar a informação e disponibilizar acesso para as pessoas. Olha que incrível, pessoal. Isso eles fizeram em 89. Alguém lembra disso? Isso eles fizeram em 89. Caramba, e em 94 eu fui trabalhar lá. E era interessante. Eu só nem sabia o que era internet naquela época. Exato. Né? E que era a pior parte. Porque as pessoas perguntavam, mas você trabalha com o quê? Eu trabalho num provedor de internet, a gente trabalha com a operação do provedor. O que é internet? E eu tentava explicar e as pessoas não entendiam nada. E aí, no final de 95, quando oficialmente chegou a internet do Brasil, a mídia divulgou amplamente, foi interessante que passaram a entender o que eu fazia. Ficou tranquilo. Fiquei mais tranquilo. Certo. Agora todo mundo sabe o que eu faço. Eu fiquei lá 6 anos e meio. Foi muito bacana. Era uma equipe muito legal. As pessoas eram ótimas. E tinha o nível de conhecimento técnico era, assim, espetacular. E ganhou uma bagagem muito bacana. Pois é, isso te deu experiência, né? Isso. Depois eu trabalhei numa operadora de telecom, que aumentou a bagagem nessa parte de redes de dados, e até que quando em 2005 eu abri a Webworks, que era a empresa voltada em TI voltado para telecom. Mas quando chegou 2010 eu queria aplicar a tecnologia em outra área. E aí, conversando com um amigo que tinha uma rede de lojas, a gente começou a fazer umas ações com os vendedores e com os clientes dele. E eu estava desenvolvendo uma plataforma lá dentro da empresa, e aí comecei a direcionar para isso. E teve uma hora que eu olhei assim, cara, tem cheiro de negócio aqui. O negócio está dando certo, é interessante. E aí nasceu a Ponto Market, que é a minha empresa de CRM hoje, que eu me dei o estalo. Nós estamos fazendo CRM. Já estava fazendo, mas... Já estava, mas eu não tinha dado estalo e nem tinha a empresa formal. E aí a gente montou com essa ideia de levar para as pequenas e médias as soluções de relacionamento com o cliente de uma forma acessível e fácil. Um custo mais baixo, exatamente, que todo mundo realmente consegue ter acesso a esse tipo de ferramenta. Então, na verdade, essa história, né, é o que a gente estava comentando, só voltando lá dos benefícios, do processo do CRM, né, e onde mais a gente consegue aplicar o CRM em todo esses... Só para ser uma coisa mais objetiva, tá, Márcio? Em todas essas fases, por exemplo, do funil de vendas. Vamos lá. Porque a gente sabe que são várias etapas, né? Exato, essa é uma pergunta muito legal. Por exemplo, hoje em dia a gente trabalha muito com rede social, né? As pessoas estão divulgando em Google Ads, divulgando no Instagram, onde tem uma pancada de leads. E aí a gente precisa realmente de uma ferramenta muito boa para conseguir filtrar isso. Sabe como eu gosto de enxergar as mídias sociais? Em termos de marketing? Outdoor. Fazendo uma analogia rápida com o mundo físico, é um grande outdoor onde você consegue, um outdoor interativo, né? Sim. Onde você consegue aparecer para muita gente. Mas você sabe que daquele universo de captação, nem todo mundo é o seu cliente. Então, se você pegar a primeira etapa do funil, é aquela ali. Você está pescando. Jogou a rede. Exatamente. E começa a fazer a pescaria. E por mais que no impulsionamento você consiga direcionar a campanha, que dá para direcionar para determinado público, mas mesmo assim ainda é um lead muito frio ainda. Muito frio. Muito frio, você tem que aquecer ele. E aí onde é que o CRM entra? Vamos dividir essa captação em 2 tipos. O primeiro tipo é a captação passiva e a captação ativa. Vamos dizer mais ou menos dessa forma. Captação passiva é o orgânico, certo? O cara onde... Vamos dizer que a sua empresa é um planeta que está orbitando no espaço e o lead está ali, ele cai pela força da gravidade. Aparece ali para você. Ele apareceu. E a ativa é quando você faz um investimento de tráfego pago, em promoção, de impulsionamento, para você trazer novos leads. Certo. E aí eu te pergunto, o que você faz com esse lead dentro da empresa?
Muita gente pega, bota num arquivo, numa planilha e deixa guardado na mesa porque não sabe o que fazer com isso. Ou ele não chega em lugar nenhum. Ou abandona-se ou desperdiça-se alguns leads para seguir adiante. Então você tem que começar a fazer o trabalho. Aí entra o CRM. Entendi. Ou seja, esse lead tem que entrar dentro do seu CRM. Na fase do funil, qual? Lead a trabalhar, que é a primeira coisa que acontece. Nesse momento, aí começa... Por que CRM é processo? Porque você tem que ter o processo implantado na empresa. E tu consegue visualizar exatamente num dashboard o avanço de cada um desses leads. Você conhece a ferramenta, o Kanban? Conheço. Kanban, para quem não sabe, é uma ferramenta desenvolvida pela Toyota para produtividade. Então ele tem listas, onde você cria, cada lista é uma fase. Então vamos dizer, lista 1 é a fase de lead a trabalhar, lista 2 é a fase de agendamento, lista 3, fase de proposta. Então você cria as suas fases e você coloca cartões ali dentro que é o seu cliente. Entendi. E é possível moldar... você vai movimentando ele nas fases. E tu consegue moldar isso de acordo com o seu negócio. Com o seu negócio. E o legal do CRM é que ele te permite você criar múltiplos boards. Então você pode ter um board para cada processo. Por exemplo, meu processo de venda, que é o pré-venda-venda. Então você define o seu processo customizado para a sua empresa. Os meus processos de pós-venda. Depois que eu fechei, eu tenho que atender. Então, como é que eu faço? Meu processo de implantação, meu processo de atendimento, posso ter processos de desenvolvimentos internos, enfim, permite você criar os seus processos e alocar ali para ter maior produtividade das fases do comercial, do que está acontecendo com o cliente. Mas voltando para a nossa captação, sim, o lead chegou, ele tem que cair ali. E existe uma segunda forma que... Geralmente, hoje em dia, a gente está tão acostumado a ouvir impulsionamento, vamos fazer no digital, vamos fazer isso, que muitas empresas usam e funcionam, que é a captação interna. Ou seja, você tem uma equipe de formação, você formata. Quais são aqueles potenciais clientes que eu gostaria de pegar? Que quando você está fazendo investimento nas mídias sociais, em tráfego pago, você está pegando gente que não é quem você está escolhendo. Certo. Eles é que se interessam por você. Agora, com certeza a sua empresa também tem precisa ter uma lista de clientes que ela gostaria de chegar. Ok. E o que você faz com isso? Então você tem que montar a sua lista de leads, colocar no seu CRM e começar o trabalho de captação. É uma estratégia. É estratégia, exatamente. Porque se você quer um cliente específico, né? Você tem que buscá-lo. Tu tem que buscar com uma estratégia já aí muito bem organizada. Você vai usar? Você tem várias formas de conseguir isso. Marketing de relacionamento, ou seja, por referências, buscar indicações e referências de amigos, de conhecidos. Você pode buscar através de pesquisa, você... fazer o dever de casa. Da onde está aquele cliente? Como eu posso conseguir chegar até esse cliente? Ele participa de algum grupo? Ele participa de alguma associação que eu posso tentar alcançá-lo? As redes sociais são boas para isso. São boas também para isso. Identificar quem é esse cliente, onde que ele está, como é que... né? Fantásticos. Na verdade, a internet é uma ferramenta de escavação maravilhosa. Porque ela é muito rica para você buscar essas informações de como chegar ao cliente. Sim. Então, você tem a captação natural, a captação por impulsionamento e a captação interna, que é quem você escolheu. Você coloca isso no CRM, no seu funil e começa o trabalho. Então, vamos lá. Leads a trabalhar seria a primeira etapa para a gente poder chegar. Mas e depois disso, o que eu faço? A gente tem que agendar uma reunião, né? Uma apresentação, uma demonstração, dependendo do que a empresa ofereça de serviço ou produto para o cliente. E aí entra a fase de contatos, enriquecimento de dados, qualificação do lead. Qualificação do lead é interessante, sabia? Eu estou pensando aqui, o CRM, na verdade, ele até te traz uma educação de como que você trabalha uma referência. Com eficiência. Sim. Como que você pode trabalhar aí a partir de uma proposta, né? O pós, depois disso. O pós-venda também. O pós-venda também, mas não apenas a venda, mas a partir do momento que você apresenta uma proposta, qual é o relacionamento que você tem com o cliente, até realmente fechar o negócio e depois de fechar o negócio também. Vamos avançar para essa fase, então. Então, eu acho muito interessante o fato de como o CRM educa os empresários também. Absurdamente. Né? Porque... Lembra que a gente, no início da conversa, a gente falou muito da profissionalização do empresário brasileiro? Esse é um amadurecimento que o CRM ajuda muito a trazer. É isso que eu estou percebendo. Quando o empresário adota com seriedade e decide, eu vou implementar no meu negócio, ele ganha um amadurecimento processual muito grande, que ele passa a operar a empresa de forma mais eficiente e consciente, que é o mais interessante.
É genial isso daí. Você sabe, uma grande dificuldade que as empresas têm quando desenham um processo é implementar esse processo, porque você não tem mecanismos de gestão. Um CRM te ajuda a ter essa gestão monitorada e acompanhada. Então o processo passa a funcionar. Entendi. E você sabe os gargalos, os pontos de dificuldade e atua na hora certa. Consegue mapear tudo, né? E identifica os problemas na hora certa e mais rápido. Sim. Para atuar. E agora que a gente já entendeu, beleza, entendemos o que é CRM, entendemos como que a gente consegue trabalhar em vários campos dentro da nossa empresa, né, em várias fases dentro da captação, mas agora conta um pouquinho, por exemplo, da sua empresa mesmo, tipo, porque você criou essa empresa do zero, foi do nada, obviamente você já contou um pouquinho, mas qual foi o processo para a criação de um CRM, que é algo muito complexo, e como que você criou isso, e como que o seu CRM, que é a Ponto Marketing, pode ajudar a gente também? Bom, vamos lá. A Ponto Marketing ela tem duas soluções de CRM. Tem o CRM Fidelidade, que é voltado para a fidelização de clientes. Geralmente são empresas que têm grandes bases e precisa atuar em massa com eles. Certo. E eu tenho o CRM Business, que é um CRM voltado para a gestão do processo comercial. Esse tema todo que a gente está conversando hoje é mais voltado para o CRM Business, que ele é para a gestão da venda. Então, o que ele consegue ajudar as empresas? Primeira coisa, a gente tem a gestão dos quadros Kanban, que são os processos que você cria de acordo com o seu processo comercial. Pré-venda, venda, pós-venda, é o que a gente já quantos processos aqui você precisar. Tá. Com esses processos gerenciados, você tem a ficha do cliente toda organizada, com todos os dados cadastrais, inclusive a agenda dos contatos. Afinal, se nós somos sócios e eu tenho contato direto com o cliente, todas as pessoas naquela empresa não podem estar no meu telefone. Tem que estar compartilhadas contigo, com todas as pessoas da empresa que trabalham com a gente. Até porque senão, imagina, a pessoa vai estar falando inclusive com várias pessoas. Inclusive eu saio pessoas. de férias, né? Não existe isso. A gente passa a ter dentro do CRM também a gestão de parceiros. Quem é que me traz o cliente? Da onde são as minhas principais fontes de captação em tempo real? Então você consegue responder aquela famosa pergunta, investir em anúncio. Quantos clientes, quantos leads eu recebi daquele canal, quantos contratos eu fechei e quanto eu faturei. Ah, legal. Você consegue então, isso é bacana, ter você mapeia. Uma taxa de conversão por tipo de investimento que você faz. Por parceiro, por fonte, captação. Por canal de parceiros que você trouxe. E o parceiro legal. Pode ser uma rede social, seu site, pode ser pessoas, empresas parceiras, pode ser pessoas que te trazem indicações regulares. E você consegue mapear e saber da onde, como é que está a evolução disso para investir mais estrategicamente. Esse é no business ainda? Isso tudo no business. Isso tudo no business. Você tem gestão da parte de propostas, contratos e tarefas. Essa é uma gestão integrada muito bacana, porque para o CRM Business, uma proposta, um contrato não é um documento, é um processo. Então, o que acontece? Você tem a gestão dos documentos, com controle de versões, você tem toda a parte de temperatura, monitoramento de validade da proposta. Olha. Quantas empresas que você conhece não perdem negócio porque largam uma proposta e esquecem que ela está lá? Várias, muitas. Né, meu amigo? Várias. Quantos empresários você conhece não tem uma pilha de propostas em cima da mesa, já há 5 anos ali, que ele jura que amanhã vai fechar? Eu costumo dizer que esse cara é o sócio do Museu Histórico da Proposta Vencida. Porque ele fica com uma pilha de potenciais negócios que ele jura que vai fechar, mas aquilo ali já passou. Então o que acontece? Ele não tem nem foco no comercial dele. Ele está jogando tempo e esforço fora, ao invés de estar focando no que realmente é um negócio ativo. Então o CRM ajuda a monitorar. Você tem proposta no prazo, fora do prazo, vencendo, para dar foco. Mede temperatura, mede as interações, registra as interações, você faz registro das atividades. Quando converte contrato, monitora a renovação de contrato quando está chegando perto, monitora o que foi vendido, o que foi consumido no contrato, entregáveis. Tudo isso para você ter uma gestão mais eficiente do processo ali comercial que tem. E no pós-venda ele faz gestão dos atendimentos, ele também, para os pequenos empresários que não têm um sistema de automação comercial, um ERP, uma pequena gestão de faturamento para apoiar. Tudo isso de forma integrada. Legal. E muito fácil de usar, que é o mais importante. Não, eu tô escutando você falar e eu já tô pensando aqui em outras coisas, por exemplo, só o fato de ter todas essas soluções disponíveis e o fato de você educar o empresário, eu fico pensando muito assim, que a grande maioria dos empresários, quando apresenta uma proposta, ele apresenta uma proposta e fala, se tiver qualquer dúvida, estamos à disposição. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato. E aí, às vezes, você deixa a proposta no colo do cliente ou do futuro cliente. Sim. Você não traz para si, você não traz para você mesmo a responsabilidade de interagir, o controle dessa negociação.
Então, eu acredito que o CRM e tudo que você está me falando aqui ajuda, inclusive, para você ter o controle, a rédea de tudo que está acontecendo ali. Com certeza. Porque se você fala para a pessoa, olha, beleza, até tal dia você consegue me dar uma resposta dessa sua proposta, você está trazendo para você mesmo aquele controle de falar, bom, tal dia eu entro em contato novamente. E o CRM controla isso. Sim, você pode criar uma atividade para você fazer o follow-up no dia tal. E vai estar na sua agenda ali de atividades para aquele cliente, para aquela proposta fazer aquilo. Porque do contrário, isso eu já vi acontecer inúmeras vezes, quando você deixa no colo do cliente, ele vai sentar, vai esquecer realmente daquela proposta, ou realmente vai demorar tanto tempo para te responder, que pode vir um outro empresário apresentar uma outra solução, e ele nem lembrava da sua. E nem lembrava da sua. E é legal, então você acaba perdendo oportunidade por conta disso, né? E é legal que ele consegue também fazer algumas automações de marketing. Então, por exemplo, você manda uma proposta. Não seria legal, 10 dias depois, você mandar uma mensagem para a pessoa, se ele não tiver fechado, lembrando que aquela proposta existe, com uma cópia para o seu comercial? Com certeza. Eu acho que tem que colocar até uma data já. Quando você manda uma proposta, você tem que ter uma data de resposta. Para ter certeza. Você agenda quando você envia como você quer acompanhar. E para você não deixar aquela oportunidade perdida. Para ter um follow-up ali na negociação. Isso Exato, é isso é muito bacana. Ó, tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta que eu achei interessante até a gente abordar aqui, porque como a gente falou, o CRM normalmente ele é trabalhado muito nas grandes empresas. Empresas de pequeno e médio porte não costumam trabalhar isso por conta de valor, né, por conta do custo. E tem uma pergunta aqui, ó, como vocês comentaram, o CRM tem um certo custo. As melhores ferramentas acabam tendo um valor elevado. Qual seria o valor justo a ser investido no CRM? Algum percentual do faturamento a considerar? Não. Eu não diria que seria baseado em percentual do faturamento, não. É cobrado por percentual, é cobrado pelo valor... na verdade, pelo porte que você está usando, pela quantidade de usuários, vamos dizer, quantidade de clientes na base, geralmente assim. Mas eu diria o seguinte, existe hoje em dia ferramentas acessíveis, da Ponto Marketing, inclusive é voltada para pequenos e médios empresários. Nós temos planos, sem falar em valores aqui, que conseguem atender um microempresário que são 2 sócios. E é perfeitamente viável para uma empresa dessa investir com todos esses recursos que a gente conversou aqui. Então existem soluções hoje disponíveis no mercado que conseguem atender muito bem essas empresas e elas já ganham um grau de amadurecimento muito grande. Não, isso faz com que elas cresçam, né? Exatamente. Ou seja, uma pequena empresa consegue ter esse tipo de solução e fazer com que cresça cada vez mais. E o legal é que os planos são escaláveis, eles vão crescendo por volume de mais clientes na base, mais usuários que eu agora contratei, colaboradores, preciso colocar dentro, e ela tem todo o recurso ali. Legal. Então, com um valor baixo, eu já consigo ter esse tipo de ferramenta na minha operação. Com toda a qualidade do que o maior também teria. E eu consigo, até uma outra pergunta aqui de uma pessoa que está aqui no nosso plantão, eu consigo, mesmo sendo de pequeno porte, e mesmo sendo um contrato pequeno, eu consigo personalizar o CRM? Mesmo esse pequeno? Vamos lá. Os CRMs, geralmente para as pequenas e médias empresas, eles têm vários recursos que o cliente customiza algumas coisas para ele utilizar. Então, vamos dizer, os funis dele, ele cria de acordo com o processo que ele tem, e ele tem os recursos ali disponíveis. Alguns ele não vai usar, porque não se aplica ao negócio dele, outros ele vai usar. Isso aqui é natural, ele oferece um leque um pouquinho abrangente, que permite vários tipos de empresa adotarem e usarem da mesma forma. E adotarem da sua forma. Então, por exemplo, no cadastro de produtos ou serviços do nosso CRM, ele tem vários campos ali dentro, que algumas empresas usam uns, outras empresas usam outros, para se adequar ao seu negócio. Isso não é um problema. Então é personalizado. Ele é, de certa forma, personalizável, sim. Entendi. E ele se adequa, na verdade, ao seu negócio. A gente tem clientes de várias áreas, completamente diferentes uma da outra. Que, vamos dizer, pessoal de linha de construção, pessoal de serviços, pessoal de manutenção. Tem empresas de... Eu tenho clientes que até é uma empresa de restaurantes corporativos, que usa para prospecção dos clientes e gestão desse comercial das propostas. Mas para o que? Divulgação do seu... Não, ele usa para gestão do comercial deles mesmo, gestão de captação dos leads que eles querem prospectar, gestão de propostas, de contratos, de negociação. Legal. E aí você consegue adotar a ferramenta dessa forma. Então é muito bacana.
Olha, Márcio, estou impressionado aqui que realmente o CRM é um mundo, né? É um mundo. É muita CRM coisa. É um mundo. E eu, para ser muito sincero, eu não tinha noção disso. A gente já se conhece há algum tempo, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas cada vez que a gente conversa mais, eu consigo ter mais informação sobre isso. Porque isso que hoje a gente está conversando de processo comercial de venda, né? Que é focado nisso. Que é uma coisa específica. Se a gente fosse entrar na parte de fidelidade, a gente ia fazer mais outro podcast só sobre ele. Porque entra já em outro leque de possibilidades completamente diferentes e atendendo uma outra área. Sensacional. Você atua mais, esse que a gente está conversando, o tema de hoje é mais voltado para o comercial, gestão comercial. Uhum. Agora, se a gente quiser falar de fidelidade, a gente vai falar de área de marketing. Entendi. Com muita facilidade. Mas a gente é o mesmo tipo de ferramenta? Não, é completamente. Não, aí são outras ferramentas. Nós temos duas plataformas. E elas são distintas. Entendi. Elas até podem integram uma com a outra. Mas elas são distintas, porque uma é feita para fidelização de clientes e outra é feita para gestão comercial. Entendi. Porque são aspectos muito distintos. Maravilha. Imagina uma rede de varejo. Uma rede de varejo você não tem proposta e contrato. Você tem gestão de massa de clientes. Aí você precisa fazer comunicação em massa, precisa fazer automações de marketing, precisa fazer programas de relacionamento, clubes de vantagens com a marca. Sim. Já é diferente, é outra abordagem. E se você tratar o CRM dessa forma, você tem várias possibilidades aí nesse leque de opções. Márcio, eu realmente estou muito impressionado com todas as informações que a gente trouxe aqui hoje. Realmente o CRM, quem não tem, eu acho que está perdendo lead, e perder lead é perder negócio fechado. E para pequenos e médios empresários, isso faz toda a diferença no caixa. E está perdendo gestão também, porque isso impacta diretamente no caixa também. Na gestão dele. Ou seja, a gestão profissional do negócio é o que permite uma empresa evoluir. E eu tenho certeza que o nosso público que está assistindo, os clientes da Sejurk, buscam a Sejurk porque é uma contabilidade diferenciada. Ela tem todo o modelo que procura buscar o desenvolvimento da empresa. É desenvolver cada vez mais os nossos clientes. Né? Então, isso que a gente está conversando é desenvolvimento profissional das empresas. Total. É você tomar as rédeas da sua empresa e procurar o crescimento dela de uma forma organizada, de uma forma onde você vai ter o controle dessas informações. É totalmente isso. A Sejurk, a gente preza muito por isso. A comunidade é um projeto exatamente para a gente trazer informação para os empresários para saber como que eles podem vender cada vez mais. E o CRM, eu acho que... As empresas crescerem, né? Ou seja, nós temos uma coisa muito, muito legal em comum, que o nosso trabalho visa ajudar a apoiar o crescimento das empresas. O crescimento das empresas, é isso. Amigo, muito obrigado. Pois foi um prazer gigantesco estar aqui contigo. Foi incrível. Deixa eu muito legal. Aqui sem antes acabar com o microfone aqui, mas foi sensacional esse nosso bate-papo. E temos aqui mais uma pergunta, eu já ia finalizar aqui, mas temos mais uma pergunta aqui, ó. Vocês acham que o CRM precisa ser a nossa principal ferramenta de trabalho? Concentrar todo o nosso trabalho nessa ferramenta? Antes da gente terminar, Não, de jeito nenhum. Você acha que não? De jeito nenhum. Na verdade, uma empresa tem várias ferramentas de trabalho. Vou fazer um comparativo muito rápido. Um marceneiro trabalha só com a serra? Não, óbvio ele usa uma leque de ferramentas. Para cada... Mas a serra vai servir para aquilo, para serrar. Para serrar. Então, agora, quando ele for apertar o parafuso, ele não vai usar a serra, muito menos o alicate, ele vai usar uma chave de fenda. Então, da mesma forma, numa empresa, ela tem várias ferramentas e ela vai usar adequadamente. Você não vai escrever um texto no Excel, vai? Você vai fazer no Word. Ou no editor de texto. É saber utilizar a ferramenta. Então, o CRM é uma delas. Exatamente. Muito importante que uma empresa deve ter no seu leque de ferramentas para fazer melhores negócios. Maravilha, meu amigo. Bom, como agora o horário já está bem avançado, te agradeço imensamente, amigo. Realmente, eu aprendi muito hoje. Aprendi muito de verdade aqui. Eu vinha com uma noção boa já de CRM, mas você conseguiu realmente ampliar muito mais isso, com muito mais profundidade. Então, muito obrigado pelas suas considerações aqui, por Espero tudo ter que contribuído com todos que estão assistindo. Nos ensinou aqui, né, nessa tarde hoje. E, pessoal, para quem está aí assistindo a gente vai subir com esse conteúdo para nossa comunidade também, para que todos possam ter acesso também, porque a gente está fazendo aqui esse painel, esse plantão de dúvidas na tarde, né? Então, realmente as pessoas estão trabalhando e às vezes não conseguem estar aqui presentes, mas a gente faz questão que a gente consiga trazer essa informação para todo mundo. Então, a gente vai disponibilizar isso na comunidade, vai subir também para o YouTube e a gente está subindo também para o Spotify. Então, a pessoa está ali, às vezes, correndo, fazendo algum tipo de exercício, bota no Spotify e pode aí aprender um pouquinho mais sobre o CRM.
Tá bom, meu querido? Então, obrigado mais uma vez. Eu vou deixar aqui, pessoal, quem é da comunidade pode ter acesso a qualquer momento, os contatos do Márcio, né? Caso vocês queiram saber um pouco mais, não só sobre o CRM, mas também sobre o Ponto Market, que é o tipo de solução que ele oferece. É importante, aqui na nossa comunidade, a gente faz questão de fazer esse tipo de conexão, né? Entre uma demanda e uma solução, né? Solucionar problemas dos nossos empresários. Então, a gente vai disponibilizar o contato do Márcio lá também. E logo depois a gente vai deixar aqui o QR Code, que é o QR Code da nossa página da Sejurk. Como a gente está falando aqui muito de engajamento, de informação, né? Para a gente é muito importante também a avaliação de vocês. Então a gente vai deixar aqui o QR Code. Quem puder, o QR Code vai ser direcionado direto para o site do Google. Basta acessar lá em avaliações e dar a sua nota, que pra gente é sempre muito importante. Eu finalizo aqui o nosso plantão de dúvidas, agradecendo mais uma vez, Márcio, foi um prazer. Vamos fazer outros, tá? Prazer enorme ter estado contigo essa tarde. É sempre muito bem-vindo e muito obrigado. Só isso. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você. Até mais, viu? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.